que viajam sozinha. Eu sou uma delas. Muito prazer, sejam muito bem-vindas. Você é a... Gilcimara. Gilcimara, que é jornalista e turismóloga. Isso. Então, você é Denise Rodrigues, que é turismóloga e guia de turismo. Isso. Vocês, sem ser profissionalmente, vocês, pessoa física, têm o hábito de viajar sozinha? Eu já viajei mais de 100 países. Mais E de a 100? grande maioria deles sozinha. Que eu não fui sozinha, eu voltei depois para ir sozinha. E você, Denise? Também tenho esse hábito. Eu acho que é um momento de reconexão. Mas por que vocês começaram a viajar sozinhas? Eu acho que tem várias situações. Primeiro, às vezes, agenda, não dava para fazer isso com mais uma pessoa. Vamos sentar sozinho. Então, sempre começando por um lugar mais próximo, né? Então, aqui no entorno de São Paulo. E aí, depois expandindo para outros lugares mais distantes, aproveitando trabalhos, né? Tendo que viajar para outras cidades, aproveitando e explorar aquele lugar. Então, acho que é mais ou menos por aí, né, Gil? E você, Gil? Começou, às vezes, por falta de opção também de agenda e tal, e depois virou realmente uma opção, porque aí eu descobri que viajar sozinho é bom demais. E a primeira coisa é que a gente nunca vai estar sozinho, a gente vai estar com o que a gente quer na hora que a gente quer, essa pra mim é a melhor parte. Exato. E só um parênteses, estar sozinha é muito gostoso. Estava conversando com a Sandrinha, nossa colega aqui, e ela soltou uma palavra que eu falei, é isso mesmo. Ela falou, nossa, é um alívio, chega à noite eu tô sozinha. É um alívio. É menos concessão, né? Porque às vezes as férias são um momento de, eu quero fazer as coisas que eu quero, você tá com alguém sem ficar negociando o tempo inteiro, aí sozinho você fala, eu vou sozinha, tá ótimo, eu faço o que eu quiser. Eu comecei a viajar sozinha porque era difícil, exatamente o que aconteceu com vocês. Ou a pessoa não tinha o mesmo interesse que eu. De destino, né? Ou não tinha as datas que eu tinha. Ou não tinha a verba que eu tinha. Às vezes eu precisava ir para um lugar que fosse mais em conta e a pessoa queria ir para um lugar sofisticado. Eu falei, quer saber de uma coisa? Ficar esperando os outros para viajar, para me divertir. No meu período de férias, fui. E hoje vocês preferem viajar sozinhas ou acompanhadas? Tem resposta? Às vezes não tem resposta. Eu acho que fica nos dois. Acho que naquele momento de, vou sozinha, vou aproveitar sozinha, é possível. E aí agora, né, com um companheiro, com familiares, também é uma outra experiência. São viagens diferentes, né? E às vezes por trabalho, né? Como a gente também trabalha com turismo, a gente às vezes está à frente de grupos de viajantes mulheres, né? Então tem as três coisas, como que eu doso isso sozinha e com amigos, relacionamento e tal, e como que eu doso isso no trabalho, para também o trabalho não tirar toda aquela magia, né? Você chegar no trabalho é uma coisa mais técnica e tal. Então tem várias trabalho opções. E prazer ao mesmo tempo. Já que vocês são profissionais da área, quais as dicas que vocês dão para quem está querendo se aventurar e num primeiro momento tem um pouco de receio e tal? Dicas principais para mulheres que querem viajar sozinha. Querem ou precisam, né? E dá para começar devagar. Né? Porque às vezes a pessoa também quer dar um passo maior com a perna. A gente fala, puxa vida, eu quero ir sozinha lá para Tailândia, outro lugar do mundo, que às vezes você não fala inglês, pode passar perrengue. Às vezes começar pelo básico, subir cada degrau vai dar conforto. Poxa, já foi pro cinema sozinha? Vai no restaurante sozinha no dia a dia? Já foi pra praia sozinha? Eu vejo às vezes as pessoas falam, mas eu vou sozinha, viajar, não vou conseguir falar com as pessoas. Eu falo, no seu dia a dia, você puxa assunto com alguém no semáforo, no ônibus. Gil, o problema... Eu falo com todo mundo em tudo quanto é lugar. O problema é que depois a gente fica até sem noção. Eu falo com qualquer pessoa em qualquer lugar. É exatamente isso. E se conhecer também, porque muitas pessoas, muitas mulheres acabam tendo essa barreira, tipo, não, eu nunca viajei sozinha, como assim eu vou dar esse primeiro passo? E esses pequenos passos de bebê que vai indo ali sozinho, fazendo uma atividade que normalmente é em grupo, em casal, vai criando mais confiança. E o cinema sozinho é uma boa dica, né, Denise? Não é, porque quantas pessoas vão no cinema sozinha? Aproveitar aquele momento ali, ninguém quer ver o filme, vai lá e faz. E aí depois escolher um destino talvez próximo. Então, por exemplo? Aqui em São Paulo. Campos do Jordão. Campos do Jordão. Quer ir pro litoral? Vai para Santos, né? Uma coisa que já está próximo no entorno para se sentir segura, né? Conheço a região, domino se eu me sentir muito desconfortável, eu estou perto de casa e aí volta. Só para vocês terem conhecimento, a gente está ouvindo vocês falando e vendo fotos de vocês viajando. Vai fazer uns bate-voltas, né? Tem empresas agora que são especializadas nesses tours de um dia. Vai lá com um monte de desconhecido, né? Já vai ser um começo, né? Cuidados necessários, porque eu sempre acho que mulher sozinha em qualquer lugar do mundo. Então, assim, eu tenho para mim
que eu não sei nem se são dicas comprovadas e tal. Algumas coisas eu não faço e outras eu faço questão de fazer. Que dicas que vocês dão como profissionais para mulheres que querem viajar sozinhas? O que não fazer e o que fazer para ter uma experiência tranquila? Eu acho que tem alguma distinção em relação aos destinos, né? Tem lugares que são mais tranquilos, seguros, tem lugares que são menos. Então, não que a gente não tenha que tomar cuidado em todos eles, mas eu acho que tem lugar que realmente a gente se expõe um pouco mais. Por exemplo, grandes cidades. Eu acho grandes cidades muito mais violentas. Cidade do México, Rio de Janeiro. O próprio São Paulo, né? Por exemplo, são cidades que a gente não tem controle sobre elas. A Índia, eu lá na Índia. Então tem cidades que fogem um pouco do nosso controle, as grandes. As pequenas, onde todo mundo se conhece, por exemplo, já tive a oportunidade de morar em Jericoacoara, não sei se vocês conhecem. É uma vila que está sob controle. Um assalto, a pessoa não tem para onde fugir, porque ali está no meio de uma duna de areia, todo mundo se conhece. Então vai, por exemplo, Ilhabela, Jericoacoara, Ilha Grande, Fernando de Noronha. Um lugar maravilhoso que eu fui, Alter do Chão, que é uma das praias mais bonitas do Brasil, que fica no Pará, incrível. Cheguei lá, me senti assim que podia dormir de janela aberta, sabe? Então, as cidades que ela indica. E quais que você acha que as grandes você também concorda? Sim, concordo. E pesquisar um pouco, né? Saber como Denise. É que é o básico mesmo. Como é que é aquela cidade? É tranquilo caminhar um pouco mais à noite? Porque se você vai estar sozinha, você vai querer talvez ir para uma balada sozinha, você pode ir. Mas aí qual é a segurança que aquele lugar te passa? Não vou. Quando eu estou viajando sozinha, eu tenho vontade de aproveitar o dia. Talvez, olha, agora... Talvez inconscientemente eu já escolha destinos para aproveitar o dia. Exatamente, se conhecer justamente com quem é mais baladeiro vai procurar algumas casas noturnas, as baladas. E aí tem que saber, né? É mais seguro. O que a gente faz na cidade. Então, vou pedir um aplicativo, faça isso dentro da balada, já sai direto, confere antes de entrar e já sai dali para o hotel, para o lugar que está hospedado. Então, pesquisar um pouco antes é fundamental para saber ficar bem localizado, a gente sempre indica isso. Estudar, né, a cidade, olhar o mapa. A viagem começa antes. Isso. Começa. E alguns cuidados também. Você vai sair à noite, cuidado com bebida. Não são poucos os casos que a gente ouve de pessoas que jogam ou oferecem bebida com... Vamos entrar nos riscos, então, né? Porque tudo tem os dois lados. Tem. Você está sozinho. Isso aqui em São Paulo, aqui na Paulista, se a gente descer e eventualmente topar com alguém que esteja mal intencionado, a gente pode ter uma experiência desagradável. Isso. Fora da cidade da gente, muito pior. Então, bebida alcoólica, às vezes até as não alcoólicas, né? Porque sim, podem colocar alguma coisa, né? Então, tomar cuidado. Aquela coisa que a mãe falava e a gente falava, imagina mãe, eu vou colocar isso na minha bebida. E agora a gente vê que realmente, né, consegue se mensurar que acontece. Vocês já passaram por alguma situação? Você ia falar alguma coisa, Denise? Me desculpa. Ia falar de documentos. Por favor, boa. Passaporte, então, para quem for viajar fora, tomar cuidado. Vai com uma cópia do passaporte, deixa guardado no cofre do hotel, deixa num lugar reservado. Mesmo aqui no Brasil, deixar um documento assim que, né, fácil. Documento dentro do hotel, é muito importante. Você sugere salvar no celular e ter uma cópia. Exatamente. Física. Agora tem alguns documentos que estão. A CNH, por exemplo, é um documento que você pode ter no celular. Mas é bom ter a cópia física também? De repente? Numa emergência. Então você tem que se preservar de, né, essas pequenas seguranças que vai te garantir uma cidade. Vocês já passaram assim por situações que, poxa vida, teria melhor se não tivesse passado? Por estarem sozinhas, viajando sozinhas? Eu acho que é aquela má intenção de motoristas, né? Então, não conheci o caminho, fez algum caminho estranho. Já passei por situações desse gênero, Passaram medo? Tipo assim, será que estou indo no lugar certo? Aí você pode ir na avenida principal, mesmo que seja o caminho talvez mais rápido. Então, para me dar mais segurança, vou na principal, mesmo que seja o caminho mais longo. Você também, Gil? Eu passei por algumas dificuldades em alguns países, né? Que é onde não é muito normal a mulher estar sozinha. Então a gente sofre, às vezes, um assédio um pouco mais chato, né? Porque às vezes você vê alguém te olhando e aí você não sabe porque ele está te olhando. Às vezes está olhando por acaso, né? Eu estou vestida diferente, está me olhando. Eu tento me trajar de acordo com o país para passar batido, né? Mas às vezes a pessoa está te olhando tudo bem. O problema é quando parte para falar alguma coisa mais complicada, né? E às vezes acontece de uma abordagem um pouco mais intensa, assim, você está andando na rua já, você está andando e a pessoa ali do lado, tentando te convencer.
né? A minha sorte é que eu sou meio alta, tal, já chegaram situações de eu tentar, assim, verbalizar, que às vezes a gente não fala meio a língua, e falar, amigo, chega, porque né, se a gente não fala Mas chega, também vão indo até onde a gente suporta. Não precisou empurrar, não precisou nada. Assim, de tentarem me agarrar algo do tipo, não, mas coisa chata da pessoa. A pessoa começa ali, né, com uma cantadinha e chega uma hora que começa, por exemplo, a engrossar a voz. Eu finjo demência. Uma coisa muito maluca que eu fiz em alguns países, né, que eu fiquei 2 anos viajando o mundo sozinha e tal, comprei um fone de ouvido branco. E eu andava com esse fone de ouvido branco, mas ele não estava ligado. Era só para se alguém falasse comigo, ele já sabia. Eu fingia que não estava ouvindo. E eu tava, mas eu fingia que não estava ouvindo, porque eu queria saber o que estava acontecendo ali. Mas aí os homens, né, depois de 10 segundos falando, tiver com o fone branco, esquece. Então... Tá dando muito trabalho essa moça. Né? Não, ela tá ouvindo música, não tá prestando atenção. Então eu já cheguei a usar artifícios assim em países mais complexos. Porque é uma insegurança muito grande quando você pensa assim, meu Deus, se acontecer alguma coisa comigo agora, até o Brasil ficar sabendo, até a minha cidade ficar sabendo, eu já tô... Aí eu tenho 2 sugestões. Seguro viagem, não viajo sem. Não viajo sem. Tô com meu telefoninho e tô com meu cartão ali no impresso. Se eu cair na rua, for atropelada, a pessoa abre minha bolsa, tá lá meu cartão de seguro. Então vale a pena, é um gasto a mais que a gente tem que computar. Sim, às vezes nem é um gasto, porque tem um monte de cartão de crédito agora, que se você compra a passagem com ele te dá o seguro. Mas pelo menos seguro básico. Mas né? Esse seguro é bom, porque me falaram, não confia nesse seguro que ele não é bom. Ele não é o top. Às vezes ele não vai cobrir uma perda de mala. Mas saúde, todos. Basicamente todos. Tá. Saúde, né? Que acho que é mais importante, assim, numa situação dessa. Tem alguns que cobrem documento, tem alguns que cobrem a sua volta do Brasil. Aí vai aumentando o preço. Então, vale a pena, então, você ver o que vai te deixar mais tranquila. Sim. Porque o seguro é uma coisa que a gente paga para não usar, né? Exatamente. Sim, mas de repente você fala, poxa, eu tô muito insegura, pega o top. Porque dentro do orçamento da viagem, isso vai ser praticamente irrelevante, né? Quando você pensa, vai equivaler a uma diária de hotel, de repente, o preço desse seguro. E né? a sua tranquilidade, né? E a paz. Você ia falar alguma coisa, Dê? Não, era justamente sobre o seguro, que é muito importante, né? Porque a gente não sabe quando isso vai acontecer. A gente não quer que aconteça, mas a gente tem que estar precavido, né? E o seguro você compra de acordo com os dias que você vai ficar fora do seu destino. Então o preço varia muito. E o valor de cobertura, né? Eu quero que cubra até não sei quantos mil de saúde. Ou não, o básico. Agora com a Covid, por exemplo, tem planos com e sem Covid. Então vocês têm que... Dá para computar isso e ver qual que cabe no seu orçamento. Vale uma pesquisa de planos e de empresas. Sim. Exato. Porque cada empresa tem ali... E de destinos, né? Porque, por exemplo, a Europa tem o Schengen que tem um mínimo que você precisa de saúde lá. Se você entrar, acho que 30 mil euros, nem entra. E tem país que precisa, tem país que nem exige. Tá. E outra coisa que eu já vi acontecer na prática foi brasileiras que passaram por problemas em outro país, por exemplo, uma caiu da moto. Na Tailândia. E eu tinha uma amiga que estava na Tailândia e que foi socorrer essa outra brasileira. E como essa menina avisou? Num grupo das mídias sociais de brasileiros na Tailândia. Aí tinha um grupo de mídias sociais de uns brasileiros passeando e eles se conectavam através. E ela colocou, gente, sofri um acidente, estou assim assado, estou no hospital, não sei o que, preciso de ajuda. Alguns brasileiros foram para lá para socorrê-las. Então, a comunidade brasileira, ela está no mundo inteiro muito forte. Então, se ajuda? Se ajuda. Quem não se ajudaria numa situação dessa, né? E esses grupos de mídias sociais, eles são muito fortes, são grandes. Brasileiros na Alemanha, brasileiros não sei onde. É muito legal. A psicóloga Pamela Magalhães, que já veio aqui tantas vezes e precisa voltar, inclusive, fala sobre empoderamento feminino e a ideia errônea de que é impossível ser feliz sozinha. Vamos ver. A maioria das pessoas tem um certo preconceito na ideia de viajar sozinho. Parece que é alguma coisa de solidão, coitado, vai viajar sozinho, ou então vai no cinema sozinho, vai no restaurante sozinho. Isso é uma bobagem. Quando a gente está afinado com a nossa própria companhia, a gente sente a real sensação gostosa, indescritível da liberdade. É com a gente que a gente precisa se afinar, se tornar íntimo e cúmplice o bastante para conseguir lidar com todos os subterfúgios da vida. Viajar sozinho é uma grande aventura. Você vai viver uns perrengues, situações mais difíceis, desafiadoras, mas também vai viver emoções à flor da pele. Vai encontrar em si, vai buscar em si formas de lidar com tudo ali que surgir. Quanto mais você se permite viver bem a solitude, mais autoconhecimento você desenvolve, mais você se entende,
mais você se surpreende e mais você consegue desvendar mistérios que existiam aí em ti e você nem sabia. Sabe qual é o risco? Você viciar. Mas aí você negocia e como você vai conseguir escolher melhor com quem você anda, as coisas vão ali atingir um equilíbrio bom. Autoestima, agradece, o amor próprio também. Eu sou Pamela Magalhães, psicóloga e especialista em relacionamentos. E é um prazer falar com você. Pamela Magalhães vai demorar para viajar sozinha, porque ela está com uma filhotinha pequena. O Instagram dela, eu vou repetir, é psipamela e ela tem um conteúdo gratuito muito interessante. Faz umas lives ótimas também. Vocês falaram da comunidade brasileira que se ajuda e tal, e não sei o quê. Quando vocês viajam, vocês procuram brasileiros que moram lá, brasileiras que moram lá ou não? Vocês querem conhecer o lugar, ficar na sua, quietinha e tal? Eu tenho uma teoria que brasileiro atrai brasileiro. Porque nós temos o nosso jeito, a gente solta o português mesmo, a gente falando sozinho. E aí a gente acaba conhecendo. Você fala sozinha? Muito! Amiga! Nossa, eu viro pra mim e falo, olha que lindo aquilo. Aí eu respondo, falo, é mesmo. Eu falo, que lugar lindo! Exato. Aí fala assim, olha lá, brasileiro. Uma foto e vai. E a gente acaba fazendo amizades assim, espontâneas, porque se um comentário, ou tá mandando um áudio em português, olha o que eu vi. E aí aparece. E então essa história de falar com os outros piora depois. Eu notei que eu piorei muito, entre muitas aspas. Eu falo com qualquer pessoa em qualquer lugar, aqui ou viajando. Eu também. E aí, quanto mais língua ou quanto melhor eu aperfeiçoo o meu outro idioma, mais eu falo com qualquer pessoa na rua. Pra treinar. Porque assim, antes eu arranhava espanhol, aí agora que eu falo espanhol bem, pronto, acabou. Agora eu falo com todo mundo. Aí o inglês, que no começo ele limitava muito a comunicação, depois de viajar tanto começou a melhorar. Aí agora eu também falo com qualquer pessoa. E aí é louco que a gente começa a ter outras formas de comunicação. Eu fiquei 40 dias na China e lá pouca gente fala inglês e lá não conseguia ler nada. Você estava passeando ou trabalhando? Amigos. Eu fui passear. E eu fiz amigos. Assim, em chinês, a gente não conseguiu trocar uma palavra que não fosse pelo aplicativo, sabe? Então, eu ia perguntar isso. E se a pessoa não fala outra língua? Assim, eu me viro muito bem no português. O tradutor do aplicativo resolve bem. Resolve, vai resolver cada vez mais, hein? Já está numa evolução de tradução quase simultânea, sim, né? Tem com umas certeza. assim já. E eu sempre falo para levar algumas palavras básicas. Umas frases no aplicativo, decora, faz, ou leva um papelzinho para você ir ganhando confiança, né? Então, pedir um copo d'água, onde é o banheiro. Um obrigada. Um obrigado, estou perdido, Bom como eu dia. faço para ir pro nome do hotel. Mas assim, complicou, grito é grito em qualquer idioma, né? Isso. Gente, sabe que eu passei um perrengue forte de uma tentativa de assalto e eu comecei a gritar help, que é socorro em inglês. E aí eu comecei a gritar help, help, help. Nada acontecia. Eu soube que no lugar help era um nome. E no final da história, só veio alguém me ajudar depois que eu berrei desesperadamente, assim, um berro. Assim que eu fiz um berro que não era gritar help, chegou gente. Sabe? E aí que eu percebi, é grito, não é help. É aquele que... Isso. É grito. Gritar help. Você tá falando inglês. Não, é help, não. É o grito. E aí chegaram pessoas muito rapidamente. Foi uma tentativa de assalto. É mesmo? Onde, Gil? Logo ali na Etiópia. Tentaram te assaltar? Foi com violência ou sem? Eu nunca fui... Não, foi... Tentaram puxar uma bolsa, eu fiquei puxando de volta. E nisso eu gritei help, ninguém chegava. A hora que eu gritei chegou alguém e eu fiquei com a bolsa. Mas assim, não, com a arma, essas coisas, não. A gente aqui no Brasil vulnerabilizou armas. No mundo não é tão comum você ser assaltado com armas. É muito mais comum um furto, um susto, talvez um canivete. Agora, isso de alguém colocar uma arma em você é louco. Eu morei na Índia e na Índia ninguém tem arma. Então, a primeira vez que eu cheguei na Índia, eu tinha medo de assalto ou de estupro, até entender que não existe uma cultura dessa violência. Eu vou te dar uma facada, eu vou te dar um tiro. A gente fala de assalto na Índia, eles falavam, como assim? Alguém pega essa coisa e põe uma arma? Então a gente vulnerabilizou, principalmente cidades grandes, né? O mundo, muitos dos países que a gente vai visitar são muito mais seguros do que o país que a gente vive. Infelizmente. 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 Eu fui furtada em Barcelona. E eu sabia, na praia eu sabia que a minha bolsa estava ali com aqueles meninos, mas eu falei, fosse no Brasil, eu ia lá, falei, ei,
cadê? Eu sei que tá aí. Mas eu me senti muito fragilizada. Mas pegaram e você nem viu. Mas eu dei bobeira. Porque eu tava deitadinha assim, com a bolsa aqui, eu senti que puxou. A hora que eu abri o olho, pus a cabeça achando que brasileira da bobeira em Barcelona também pediu, né? Mas só levaram a bolsa, não foi passaporte, não foi dinheiro, não foi nada. Mas é uma experiência muito ruim. Às vezes levar um celular numa experiência dessa, a viagem fica super atrasada, né? Porque é muita informação, contato, tudo no celular. Muito ruim. Bom, elas vão participar do Encontro Brasileiro de Mulheres Viajantes. Ambas vão participar? Eu sou a idealizadora. Você é idealizadora? Eu sou a Denise vai como convidada. A Denise é uma super especialista em afroturismo no Brasil. Ela é doutoranda em turismo, escolheu esse tema, né, Dê? E aí eu convidei a Dê para colocar todo esse conhecimento para fora lá no palco do encontro. Que legal. Quando que a gente vai poder te ver no encontro, Denise? Vai ser no dia 11 ao meio-dia. Sábado que vem. Sábado que vem, mais de 600 mulheres, vocês estão vendo as fotos, é esse lugar que a gente vai estar reunida, nesse mesmo teatro. Que legal. Conversando sobre viagens, chama Encontro Brasileiro de Mulheres Viajantes. É um evento que eu idealizei há 4 anos, 5 anos na verdade, mas de lá pra cá mais de 70 mulheres incríveis subiram no palco para contar as histórias. E semana que vem são mais 10 mulheres com histórias muito legais. O Instagram que eu tenho é Encontro Mulheres Viajantes. @Encontro Mulheres Viajantes é o Instagram do encontro. Denise vai falar no dia 11, que é sábado que vem, ao meio-dia. Isso mesmo. Tá nervosa não, né? Eu tô um pouquinho. É aquela ansiedade boa, sabe? Aquela borboletinha, porque vai ser um encontro muito marcante de mulheres com o mesmo objetivo, falando sobre viagens, encontrando outras mulheres que gostam de viajar, que querem viajar, que querem se descobrir viajantes. Então dá aquele frio na barriga, essa responsabilidade, ainda mais que eu vou falar sobre afroturismo e as mulheres negras viajantes também, que é um outro tema, né? Fala um pouquinho, o que é afroturismo, Dê? Afroturismo é um segmento do turismo que fala sobre práticas de resgate, valorização da cultura negra. Então a gente pode fazer afroturismo em qualquer cidade, no Brasil e no exterior, e isso para descobrir a cultura negra naqueles lugares. E o protagonismo é da população negra, então a gente vai resgatar histórias, contar essas histórias que muitas vezes são invisibilizadas na política pública da cidade. Aqui em São Paulo, nós temos uma São Paulo negra que é invisibilizada, no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, qual é o roteiro? Liberdade. Eu fiz esse roteiro e fiquei impressionada. Liberdade, Bexiga, Barra Funda, são todos territórios negros, por excelência, que foram descaracterizados devido à modernização dessas cidades, né? Acho que a gente pode... Não, você que vai falar, eu só vou falar porque eu como leiga, eu morei na Liberdade, eu tenho a palavra liberdade tatuada nas costas em japonês, porque para quem não conhece, o bairro da Liberdade de São Paulo tem cultura japonesa. A palavra de liberdade não tem nada a ver com os japoneses, exatamente. Tem todo um histórico da população negra que vivia ali muito antes das chegadas dos asiáticos, que ali era um lugar, né, o bairro conhecido como Largo da Forca. Por isso que tem a Igreja dos Enforcados. Exatamente, tem a Capela dos Aflitos, que é uma dos monumentos mais antigos da cidade, ele é de 1725, então olha só, do século XVIII. E tem toda uma história negra da população negra que existia ali e ainda habita ali, que ninguém conta. E o nome Liberdade tem a ver com isso, e que inclusive era um pelourinho, né? Quando eu fiz o tour, tem uma placa lá, que era o Pelourinho de São Paulo. Eu falei, gente, que ignorância minha, que eu não sabia. Toda essa história negra, dessas narrativas, né, que a gente chama de narrativas que são reivindicadas pela população negra, tem um grupo, né, de profissionais negros do turismo que trabalham com isso, de resgatar, e tanto para viagens aqui no Brasil, e roteiros turísticos, walking tours, né, essas caminhadas turísticas. É tão gostoso. Como lá para fazer viagens na África, eu fui para os Estados Unidos, eu visitei o Brooklyn, o Harlem, que conta toda uma história negra. Então, a gente consegue ampliar esse afroturismo para o mundo. E a Denise qualquer pessoa pode fazer. Qualquer um. Eu acho que é muito uma prática antirracista dentro do turismo. Exatamente. Você conhecer a cidade, porque se a gente vai na Liberdade e conhece a história asiática daquele lugar,
Por que a questão negra não está abordada ali também? Não é para tirar a liberdade asiática, é para acrescentar. É para agregar, exatamente. nada é para tirar, é para agregar. Então isso é como um combate mesmo ao racismo, né? Desses apagamentos dessas histórias, para falar de Chaguinhas, que tem a história do Largo da Forca, falar de Tebas, que foi um arquiteto negro numa São Paulo escravocrata, falar de Luiz Gama, então de outras personalidades negras que foram apagadas aí ou pouco faladas na nossa história. E é uma discussão global. A Denise voltou de Harvard agora, que ela foi convidada a essa discussão global de mulheres negras do Brasil. Eram só mulheres, né? Não, tinham homens também, mas eram pesquisadores, ativistas, falando sobre estudos afro-latino-americanos. Então, eram a comunidade da América Latina falando em Harvard sobre a questão negra, em diversos aspectos. Então, nós tínhamos pessoal da psicologia, eu no turismo e na sociologia, que eu faço doutorado na sociologia, e pessoas de outras áreas falando sobre os temas diversos que têm como a centralidade as questões raciais da negritude. Veja como o turismo é maravilhoso, né? A gente está falando de viajar ao mundo, o bairro da Liberdade está aqui do lado e a gente não conhece. É isso, né? Quer dar o seu Instagram? Claro, meu Instagram é nise, Nise.Rodrigues, com S no final. Nise.Rodrigues. E o seu, Gil? O meu é Girls Go, de Garotas Vão. Eu não sei o que é o pior nome do meu Instagram, o meu Gilcimara Carezinha. E ainda escolhi o nome do projeto como Girls Go em inglês, Garotas Vão, gente. Mas Girls você pode Go. mudar o nome do Instagram, você sabe, né? Sem perder, não sei o que, não sei o que. Adorei. Mas procura lá no Encontro Mulheres Viajantes, a gente se acha. Sem dúvida. Adorei encontrar com vocês. Fiquei com vontade de fazer esse roteiro pelo bairro da Liberdade. Denise faz. Fiquei sabendo, Denise, fiquei sabendo agora. E o Então Bexiga. vamos, está convidadíssima para conhecer e saber um pouquinho mais sobre a São Paulo Negra. Muito legal. Bom evento para vocês. Obrigada. Curta. Tá convidada, hein? Tá Encontro, convidada. Tá bom. Sábado que vem, meio-dia, é a Denise, mas o encontro é o dia todo. De manhã até o final do dia, as inscrições são antecipadas, tá, gente? Porque vai esgotar. Parabéns Verdade, pela a gente iniciativa. não... Parabéns por tudo. Obrigada, Até mais, meninas. Obrigada pela oportunidade. Viajar pelo mundo. Arthur já viu...